Em relatório final, a Polícia Federal apontou que o presidente Temer recebeu propina da Odebrecht. Os bombeiros afirmaram que a situação do Museu Nacional no Rio estava irregular contra incêndio. Explosões e troca de tiros em assalto a bancos em Bauru. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento da invasão a agências no interior paulista nesta madrugada. Divulgada a pesquisa Ibope, a primeira sem Lula, e os preparativos para o debate no próximo domingo, promovido aqui pela TV Gazeta, em parceria com Estadão, Jovem Pan e Twitter. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Osasco e região sabem as transformações que fizemos junto com Lula. Como deputado, farei muito mais. Emídio 13101. Sou Márcia Lia, deputada estadual e candidata à reeleição. Continuarei lutando pelo Estado de São Paulo e pelo nosso povo. Peço seu voto, 13113. Tem um momento de novos desafios e novas conquistas. Para lutar junto com você, Maurici 13011, deputado estadual. São Paulo precisa voltar a crescer e gerar empregos. Melhor para São Paulo. José Américo, 13140, deputado estadual. Vote 13, vote PT. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brás Nicodemo Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério Público entrou com ação contra o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, por improbidade administrativa. Para o Ministério Público, foi um esquema fraudulento para financiar a reeleição de Alckmin em 2014, quando ele concorria a mais um mandato de governador do estado de São Paulo. Os promotores apuraram que foi o secretário estadual de Planejamento de Alckmin que pediu, numa reunião agendada por ele na sede da Odebrecht, que o dinheiro fosse repassado por meio de Caixa 2. Marcos Monteiro, que também foi o tesoureiro da campanha do Tucano, queria 10 milhões de reais. Mas o setor de operações estruturadas da empreiteira, conhecido como Departamento de Propina, só aprovou o pagamento de pouco mais de 8 milhões. O repasse acabou sendo de 7 milhões e 800 mil reais. De acordo com a investigação, o montante foi repassado em 9 parcelas, que variavam entre 300 mil e 1,5 milhão cada. Isso de abril a outubro de 2014. Todos os pagamentos foram em dinheiro vivo, feitos a um portador do tesoureiro do Tucano em um hotel na Zona Sul de São Paulo. A intenção da Odebrecht, segundo a confissão de diretores da empreiteira, era manter o projeto de concessões e privatizações do Estado e, junto, os benefícios obtidos em licitações fraudadas e obras superfaturadas. Na ação por improbidade administrativa, o Ministério Público quer que Geraldo Alckmin devolva o dinheiro e que tenha os direitos políticos suspensos, além da perda do cargo público que estiver exercendo se condenado. O promotor também pediu o bloqueio de bens do Tucano. O ex-governador, que é candidato à presidência pelo PSDB, disse que não há fato novo na peça do Ministério Público e que espera que a justiça seja rápida e esclareça o caso. O Museu Nacional estava irregular em relação à prevenção de incêndio.
O prédio não estava com o certificado de aprovação da corporação em dia. O documento atesta se os equipamentos de segurança contra incêndio, como extintores, portas, corta-fogo, iluminação, entre outros, funcionam corretamente. Em Brasília, o presidente Michel Temer se reuniu com presidentes de bancos públicos e privados para discutir o apoio financeiro das instituições para a reconstrução do museu. Com a criação de fundos especiais, não é? A colaboração permanente para a manutenção desses museus, desse patrimônio histórico nacional. Em Bauru, no interior de São Paulo, uma quadrilha atacou 3 agências bancárias nesta madrugada. Cerca de 20 bandidos armados com fuzis levaram o que tinha dentro de um cofre da Caixa Econômica Federal e ainda explodiram o banco. A quadrilha estourou os vidros de entrada para invadir a agência da Caixa, na rua Gustavo Maciel, centro de Bauru. Depois, os bandidos colocaram explosivos no local e levaram o que tinha dentro de um dos 2 cofres do banco. Eles usaram até um drone para monitorar a chegada da polícia e colocaram fogo em um carro para bloquear a rua. Durante a fuga, houve perseguição e tiroteio. Moradores assustados acompanharam a ação. Não há registro de feridos. Segundo a polícia, os criminosos estavam em ao menos 8 veículos blindados que foram deixados pelo caminho, com grande quantia em dinheiro e sacos de pedras lacrados com o logo da Caixa. A perícia foi chamada para avaliar o conteúdo e as investigações continuam. A Polícia Federal apresentou hoje ao Supremo Tribunal Federal um relatório final que aponta indícios de que o presidente Michel Temer, do MDB, recebeu propina de executivos da construtora Odebrecht. No documento, o delegado Tiago Delabare diz que há suspeitas de que Temer cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso em que os federais investigavam a atuação do presidente em um jantar em 2014, no qual teria sido acertado o repasse de 10 milhões de reais para o MDB em forma de caixa 2 de campanha. O jantar aconteceu no Palácio do Jaburu, na época que Temer era vice-presidente. Dos 10 milhões, pelo menos 1.400.000 teriam sido repassados a Temer pela Odebrecht, segundo o delegado que apurou o caso. De acordo com os delatores da construtora, teriam participado da reunião Eliseu Padilha, o então presidente da empreiteira Marcelo Odebrecht, o ex-executivo Cláudio Melo Filho e o então vice-presidente Michel Temer. O inquérito foi aberto em março do ano passado. Em nota, o Palácio do Planalto diz que a conclusão do inquérito pela Polícia Federal é um atentado à lógica e à cronologia dos fatos e que, sem conseguir comprovar irregularidades nas doações, o delegado aponta supostos pagamentos ocorridos em março como prova dos crimes, ou seja, 2 meses antes do jantar. Os candidatos à presidência da República cumprem agenda de campanha nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Jair Bolsonaro, do PSL, fez campanha em Ceilândia, no Distrito Federal. Do alto de um carro de som, disse que varrerá PT e PSDB para a lata do lixo da história. Segundo ele, ataques dos adversários não vão abalar a sua candidatura. Geraldo Alckmin, do PSDB, esteve em Brasília pela manhã e à tarde viajou para Goiás, onde se reuniu com empresários e lideranças do estado. E criticou Bolsonaro, afirmou que o adversário é despreparado e que o país irá para o caos se ele for eleito. Ciro Gomes, do PDT, começou o dia em São Paulo, onde se encontrou com economistas, depois viajou para Minas. O candidato criticou a postura dos bancos brasileiros. Para o pedetista, uma das medidas para enquadrar as instituições financeiras seria estimular a concorrência interna. Marina Silva, da Rede, viajou para a região norte. A candidata passou o dia no Pará. Para ela, a reforma política aprovada no Congresso no ano passado foi feita para impedir mudanças e favorecer grandes partidos. E defendeu o fim da reeleição e do foro privilegiado. Ibope divulgou uma nova pesquisa para a disputa presidencial. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo Estadão. A margem de erro é de 2 pontos. É a primeira pesquisa após a Justiça Eleitoral barrar a candidatura de Lula do PT. Na pesquisa de 19 de agosto, Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 20% e agora tem 22%.
Marina Silva, da Rede, se manteve com 12%. Ciro Gomes, do PDT, subiu 3 pontos percentuais, passou de 9% para 12%. Geraldo Alckmin, do PSDB, subiu 2 pontos percentuais, foi de 7% para 9%. Fernando Haddad, do PT, que deve assumir a cabeça de chapa do partido no lugar de Lula, também subiu 2 pontos percentuais, passou de 4% para 6%. Álvaro Dias, do Podemos, manteve os 3%. João Amoedo, do Novo, subiu 2 pontos percentuais, foi de 1% para 3%. Henrique Meirelles, do MDB, subiu 1 ponto percentual, tinha 1%, agora aparece com 2%. Os demais candidatos atingiram apenas 1% ou não pontuaram. Brancos e nulos eram 29%, hoje 21%. Não sabe, não respondeu, eram 9% e agora 7%. E atenção para os debates eleitorais da TV Gazeta em parceria com Estadão, Jovem Pan e Twitter. O debate terá a mediação da jornalista Maria Lídia Flandoli. O cenário já está quase pronto para receber os candidatos a presidente da República no próximo domingo, dia 9, às 6 da tarde. No primeiro e terceiro blocos, os candidatos responderão perguntas uns dos outros. No segundo bloco, os candidatos respondem perguntas de jornalistas. No quarto bloco, cada candidato responde a uma pergunta de internauta encaminhada pelo Twitter. Nesse bloco, Tássia Sena fará ao vivo o sorteio dos candidatos que responderão às perguntas. E no quinto e último bloco, os candidatos fazem considerações finais. Os jornalistas Eliane Catanhede e Vera Magalhães, do Estadão, Augusto Nunes e Silvio Navarro, da Jovem Pan, e Rodolfo Gamberini, da Gazeta, questionarão os candidatos. Para participar, você deve mandar antecipadamente as suas perguntas por texto ou por vídeo no Twitter, usando a hashtag GazetaEstadãoJP. O debate dos candidatos a governador do estado de São Paulo é no dia 16 de setembro, domingo, também a partir das 6 da tarde. A defesa do ex-presidente Lula, do PT, ingressou hoje com mais um pedido no Supremo para tentar se candidatar às eleições de outubro. É o terceiro em 24 horas. Na ação protocolada no STF, os advogados de Lula sustentam que a Justiça Eleitoral desrespeitou o entendimento do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que recomendou que a candidatura dele à presidência da República seja mantida até o esgotamento dos recursos. Enquanto o STF não se pronuncia sobre a apelação, o PT se prepara para substituir Lula na cabeça de chapa da coligação O Brasil Feliz de Novo. O TSE deu até o dia 11 para que o Partido dos Trabalhadores indique um novo candidato no lugar de Lula, que deve ser Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. A substituição deve acontecer em ato político em Curitiba, onde Lula está preso na data final dada ao PT pela Justiça Eleitoral. Já o novo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, disse hoje que o tribunal deve julgar em até 40 dias os recursos da defesa de Lula no processo do chamado Triplex em Guarujá, que levou à condenação do petista a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O prazo começa a valer a partir da liberação do processo de Lula pelo Tribunal Regional de Porto Alegre, que ainda não ocorreu. É recurso que não acaba mais. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Luciana. Até amanhã, Gabriel. Ótima noite para você. E fica agora com o Rony Fon no Todo Seu. Até amanhã. Confira o debate 2018 entre os candidatos à presidência da República. Neste domingo, 6 da tarde. Assista agora, Todo Seu.